Olá, prezados irmãos e amigos em Cristo Jesus. Nós estamos hoje fazendo mais um trabalho para honrar e glorificar o nome de Deus. E é um prazer sempre estar orientando os irmãos quanto às coisas dos últimos tempos, pois é um assunto que infelizmente eles têm omitido ao povo de Deus. E hoje nós estaremos falando sobre um assunto muito interessante. E os irmãos falam, poxa, mas quantas novidades que vocês nos falam, chegam numa palestra e dizem assim, olha irmãos, eu estou na igreja desde pequenininho, mas eu não sabia 1% de tudo aquilo que vocês revelaram para nós. Então o livro de Apocalipse significa revelação. Então Deus nos tem usado, como usou há 2000 anos, João, para revelar essas coisas. Então para os crentes, isso tudo que está acontecendo, meus irmãos, não deve ser novidade, mas deve ser confirmação do que está na palavra de Deus. Então nós vamos ver como a Bíblia é um livro perfeito, é o principal livro de nossas vidas e tudo que nós falamos é compatível com esse livro. Se tiver alguma coisa aqui, irmão, que nós falarmos que estiver incompatível com esse livro, por favor, nos oriente, nos ensina e procure sempre fazer que nem o povo de Bereia, os bereanos. Vamos lá conferir. Por isso nós colocamos sempre, está escrito, está escrito. A nossa intenção é de trabalhar com transparência, como vocês já viram todo o nosso trabalho. E eu gostaria, como introdução, de dizer, irmãos, as maiores revelações que têm mudado a história da igreja no Brasil, Deus entregou a esse modesto homem. Por exemplo, nós traduzimos as partes principais do livro Moral e Dogma, que o meu amigo Abimael, ex-maçom grau 33, chegou a esse grau, não conhecia o livro Moral e Dogmas, e Deus nos colocou esse livro, nós traduzimos e fizemos várias cópias, que esse livro só ficava lá dentro deles, e hoje esse livro está até na internet, em inglês, para baixar. E nós conseguimos colocar esse livro na mão das pessoas e ver que o satanismo estava confirmado no livro Moral e Dogmas. E que 95% dos maçons eram enganados e merecem ser enganados. E um objetivo nosso é levar informação aos maçons. Nós respeitamos os maçons e não queremos, não achamos que eles são pessoas para serem tratadas desse tipo, porque Deus pagou por todos nós um preço muito alto e Jesus é a verdade que liberta. Eu costumo brincar, às vezes os irmãos chegam, irmão Pedro, você não gosta dos maçons? É brincadeira, é só ver o nosso trabalho. Nós não gostamos, o único inimigo que nós temos é Satanás, que esse é o ídolo da maçonaria, que eles não conhecem esse Bafomete, andrógeno, e que está enganando os maçons. Os maçons entram ali procurando, achando que está Deus. E vou te dizer outra coisa, meu irmão. Você está na mesma situação, pois Deus entregou a mim um ex-maçom que eu ganhei para Jesus, o Saad, não foi de graça, depois de muita luta, como o apóstolo Paulo, distribuí 3.500 livros desse Maçonaria e Fé Cristã, do nosso querido pastor John Scott Horrell, que pagou caro por isso. Ele foi colocado para fora do Rio de Janeiro, de São Paulo, que ele era professor do Seminário Batista Teológico lá de São Paulo. Infelizmente, ele foi punido por esse grande trabalho que ele fez. Isso mostra que quanto às nossas lideranças também batista, eu tenho a minha formação na Igreja Batista, nós não falamos tudo o que tem que dizer, nós não estamos aqui defendendo nenhuma nem outra denominação. E nós estivemos agora na Expo Cristã e, infelizmente, este livro não tinha um destes livros lá. E os poucos trabalhos que tinham, falando do anticristo, essa besta da maçonaria, que vai dominar o mundo por 7 anos, tinha poucos livros, irmão. Eu olhava para aquela imensidão de estendes e muita coisa ali inútil, meu Deus. Talvez 1, 2, 3, 4, 5% de livros ali que poderiam ser aproveitados. E os livros mais importantes como esse, porque dizem, olha, por que vocês não... As pessoas não compram, porque não colocam. Eu vou mostrar aqui no final, irmão, uma indicação de vários livros que existem em português, mas infelizmente a CPAD não vende, a Enfoque Gospel não vende, todas as outras, elas estão claramente protegendo o anticristo, esse sistema de sociedade secreta, que nós somos praticamente, eu e você, irmão, que distribuímos CD e DVD e falamos sobre isso, o irmão Rubens. Então nós estamos numa luta de Davi
contra Golias. E nós convocamos você, faz parte da Igreja de Cristo Jesus, veio para desfazer as obras de Satanás. E nós fazemos parte da sua igreja, não é você que faz parte da minha igreja. Eu participo da tua igreja, da Igreja de Cristo. Esse é o nosso povo. Então, nós estamos nessa batalha de desfazer as obras do anticristo. E desfazendo essas obras, Deus nos deu o Saad e ele nos entregou esse vídeo que você vê na internet. Foi gravado por mim numa câmera velha Betamax, lá no meu apartamento. Ele chegou ameaçado de morte pelas lideranças evangélicas. Ele fala ali no CD. E eu gravei 42 minutos ali em casa com o barulho do ar refrigerado, aquele som ruim, mas entregou todas as nossas lideranças. Isso mudou a história da igreja. Os crentes passaram a estudar que nem os bereanos e ver. E pelos frutos é fácil comprovar, meu irmão. Se o teu pastor não fala nenhum assunto sobre sociedade secreta, ele está envolvido, como nesse livro aqui, O Poder Secreto, nós podemos ver, com tantas coisas envolvidas, com o tráfico de droga, todas essas denominações, com os banqueiros. Então esse livro é um livro secular, de um economista, O Poder Secreto. Ele mostra aqui no final um diagrama do envolvimento de todo esse sistema religioso com o tráfico de drogas, com os banqueiros. Exatamente como confirma o outro livro que nós traduzimos também. Deus nos deu o privilégio de traduzir esse resumo aqui, o Scarlet and the Beast. Então, irmão, tudo que nós falamos é provado. Que igreja é essa, irmãos? É a igreja rica de Laodiceia. A nossa luta tem sido contra essa igreja dos falsos profetas. Então, nós fazemos parte da igreja de Cristo, aquele Cristo maravilhoso, simples, humilde, pobre, mas cheio de riqueza, sabedoria e poder de Deus. É isso que nós queremos também. E Deus nos deu também a graça de traduzir o resumo desses livros, que eu espero que alguma pessoa que ama Jesus, que tenha dinheiro, uma editora, que produzem tanta porcaria, traduza esse livro. Esse é o 3º volume, ele tem mais 2 volumes que estão aqui comigo, que mostra quem controla o tráfico de droga internacional, a maçonaria inglesa. Essa onde está toda essa liderança ali, e ninguém falou nada contra. E até hoje ninguém sabe o resultado da CPI do narcotráfico, é por isso, porque o pastor Magno Malta foi o presidente da CPI do narcotráfico e não quis dizer. Mas o povo evangélico que conhece a verdade, Deus não deixa eles enganados. Então Deus também nos deu esse privilégio de traduzir o livro através do nosso pastor também, desse perseguido que a gente socorre, faz amizade com eles, nos ajuda, igual a igreja primitiva. Lá em Santa Catarina, o pastor Carlos Alfredo, perseguido da igreja quadrangular por vários momentos, ele traduziu para a gente Dissipando as Trevas, onde mostra que a sociedade secreta do rei Herodes Agripa, dos 9 judeus desconhecidos, mataram Jesus e mataram os seus discípulos e os apóstolos. E ele chegou até 1717, quando José Levi entregou os manuscritos para John Desarguilhos e James Anderson e fizeram a atual maçonaria. Só quando o José Levi falou, eu quero os manuscritos de volta, eles falaram, nós não vamos te dar. E mataram o José Levi. Para você ver, dentro de uma boate, 2 pastores presbiterianos, isso são falsos profetas, não são pastores, eu sei diferenciar o que é espírito de erro e espírito de verdade. Eles são falsos profetas, mataram o José Levi, ficaram com o manuscrito e fundaram a continuidade da sociedade secreta que matou Jesus, a do rei Herodes, com o nome de maçonaria. Então é por isso que esses falsos profetas não queriam que você conhecesse a verdade. E Deus revelou tudo isso a esse homem pequenino. Então nós fomos estudando isso depois de tanta luta, provação, e Deus nos concedeu essa graça desse conhecimento. Deus nos tem usado, irmão, na nossa simplicidade. Nós fazemos esse vídeo, DVD, nós não ganhamos dinheiro nenhum, irmão. O que eu faço, isso está todo mundo, irmão, é para produzir, para levar a mensagem. O que eu quero é receber galardão, o que eu quero é ganhar almas. Então, você, por favor, nos ajude a divulgar esse material. Aqueles que querem pagar o preço de uma cópia, numa embalagem, ou então você baixa de graça nos nossos vídeos, porque Deus vai nos abençoar de uma forma ou de outra, irmão. Ele vai cuidar de nós.
João 10:10, que Deus estava falando ali, isso era para os pastores mercenários, não é? Que vocês vieram para matar, roubar e destruir. E que nós vimos isso aí hoje. Então, o nosso projeto é pregar o Evangelho, é trazer boas novas para que ninguém seja enganado. É o que o livro de Apocalipse diz. As revelações. E assim, para os irmãos, eu fiz um resumo do nosso trabalho. Eu sou anestesiologista, trabalho com muito amor, atendendo meus pacientes, um serviço abençoado. E nós fazemos praticamente nosso trabalho à noite, irmãos. Me perdoe que tem mais de 15 mil e-mails para eu responder. Eu vou respondendo aos poucos, irmãos. Não se importa, eu amo ler os e-mails dos irmãos e não tenho tempo de responder todo. Muito obrigado por eles. São cada mensagem linda que vocês me mandam que me emociona. Então, o meu prazer, meu divertimento é lá ouvir essas mensagens maravilhosas. Que Deus continue te abençoando e abençoe mais esse trabalho. Então, falando de Apocalipse, o tema do nosso estudo de hoje é: eles têm uma mesma ideia. Presta atenção, irmão. Eles têm uma mesma ideia. Sabe quem disse isso? Palavra de Deus. Está lá em Apocalipse 17:17. Está escrito: porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Então, o anticristo, o povo de Satanás, eles têm uma mesma ideia, desde lá do passado. E nós vamos ver qual é esta mesma ideia. Eles batalham nesta mesma ideia. Você sabe qual é esta? O teu pastor tem te ensinado e falado sobre isso, e não adianta nós lutarmos, nós vamos impedir o anticristo de reinar. Não é, irmãos, está aqui no final do versículo, é que ele diz: até que se cumpram as palavras de Deus, é intento de Deus. Mas vai dizer: poxa, mas por que Deus vai deixar esse pessoal dominar aqui a terra? Irmãozinho, são só 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz. E 3 anos e meio da maior desgraça, a maior destruição, que Jesus disse em Mateus 24, que vai existir sofrimento como nunca existiu e jamais existirá. Então eles estão, né, nessa fantasia deles toda, mas a Bíblia está clara, mostrando isso. Se eles querem matar 6 bilhões de pessoas ou mais, como está lá na Geórgia, no Guidestones, no Guia das Pedras, que o primeiro item de lá diz o seguinte: a população do mundo não pode ser superior a 500 milhões de habitantes. Significa que eles teriam que matar mais de 6 bilhões de pessoas. Isso daria mais ou menos, irmãos, em 3 anos e meio, aconteceriam 125 segundas guerras mundiais. Em 3 anos e meio. Você imagina? A Primeira Guerra Mundial durou em torno de 5 anos. De 1940 a 1945, por aí. Irmãos, morreram 52 milhões de pessoas. Foi uma tragédia, uma tragédia. Agora você imagina 120 segundas guerras mundiais em apenas 3 anos e meio. Por isso que o meu Jesus, o seu Jesus, que está aqui dentro da palavra, aqui, ó, que ele disse: vai existir sofrimento como nunca existiu e nunca existirá. Então não brinque com esse bode, não. As pessoas estão brincando com esse bafomete. Dá dinheiro, prosperidade. E estão chegando nos últimos tempos, irmãos. O tempo é ruim, é difícil para o cristão, mas será muito pior para eles. Por isso que em Marcos 13:13 Deus disse: vós sereis odiados por todos, mas quem perseverar até o fim será salvo. Tem que perseverar aonde, irmão? Na palavra. Perseverar em Jesus. Quantas pessoas estão desviando da palavra? Quantos? Por isso nós fazemos questão sempre. Esse é o livro mais precioso da terra. Nunca abandonar.
tudo que está aqui está escrito, você continua que deu certo até aqui. E vai dar certo até você encontrar com Jesus. Por que vai dar errado agora? Um livro que sempre deu certo, irmãos. E eu vou citar ainda Apocalipse 17, o versículo 14, diz o seguinte: e estas bestas, esse pessoal da besta, combaterão contra o Cordeiro. Vocês vão ver as leis, as perseguições. Você não pode pregar o evangelho pleno como nós estamos pregando aqui, essa doutrina dentro da tua igreja que você está congregando, nas televisões de Jesus, nas rádios de Jesus. Você vai saber por quê. Estes combaterão contra o Cordeiro, que é Jesus, e o Cordeiro os vencerá. Nós não estamos do lado perdedor, não, irmão. Não é coitadinho do cristão, não. É coitadinho deles. Que eles já conheceram a verdade e estão aceitando essas mazelas da vida. Nós seremos, e Jesus os vencerá, porque Ele é o Senhor dos senhores. Não tem ninguém superior ao nosso Deus. Nem de Bafomete, nem Diana, nem de ídolo, coisa nenhuma, nem Satanás, nada. E Satanás sabe que Ele é o Senhor. Tem igreja aí que coloca, Jesus é o Senhor, mas eles não pregam assim, Jesus é o nosso Senhor. Satanás diz que é o Senhor, mas nós dizemos, Jesus é o nosso Senhor, e Ele é superior a todos os senhores que você já viu falar. E Ele é o Rei dos reis, e vencerão os que estão com Ele. Quem estará com ele? Os chamados, os eleitos e os fiéis. Grave isso, irmão, a palavra de fé para você. Apocalipse 17, 14. Não desanimar nunca, e vencerá os que estarão com o Cordeiro, não é os que estarão com o bode. E depois nós vamos te mostrar, você já conhece a figura do bode, do Bafomete, que a gente mostra, esses que estão à esquerda, que Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Então nós somos do Cordeiro do Senhor. Agora, o bode tem várias atrações, mas ele é um perdedor. Eu queria mostrar para os irmãos um livro que nós vamos fazer uma pequena cronologia dele hoje, que eu comprei. É um livro que eu já conhecia, da Sinagoga de Satã, falando justamente sobre essa estrela, que eu já fiz um estudo, não tive como publicar ainda. Essa estrela não é de Davi, não é do povo de Deus. Essa é uma estrela quando Salomão foi se juntar com aquelas mulheres profanas, aquelas concubinas dele, ele trouxe essa coisa, como é perigoso um servo do Senhor ir lá no mundo, e olha a desgraça desse símbolo que ele trouxe. Isso daqui representa o sionismo, o falso judaísmo desse protocolo do sábio de Sião. E eu sou descendente judeu, e isso aqui não simboliza o povo judeu. É um triângulo para cima, para enviar energia, e o outro para baixo para receber energia. Isso aqui é do sionismo. E nós, então, vamos fazer uma cronologia falando de Adão, como vieram as forças de Satanás dominando, a força misteriosa, depois de Constantino em 313, o priorado de Sião em 1090, os Cavaleiros Templários em 1118, a maçonaria em 1717, 1776 os Illuminati, a morte dos maiores crentes no mundo foi o capitão William Morgan, que nós estamos aqui com um livro dele, depois eu vou falar um pouco para ele. Ele foi tão importante para Deus que quando ele morreu, os Estados Unidos fechou 2.000 lojas maçônicas, caiu a 5% desse. E quando ele foi morto? 11 de setembro de 1826. Premeditadamente, no dia 11 de setembro, dia de sacrifício. Depois nós vamos chegar a 1870, sobre Alberto Pai, que nós já falamos, 71, aquela carta que ele mandou para o Mazzini, dizendo que ele queria destruir o cristianismo, o Protocolos do Sábio de Sião, que nós vamos citar, que é o livro de Satanás, do bode do anticristo, e até chegar a Primeira, Segunda, Terceira Guerra Mundial e os tempos atuais. Então nós vamos fazer uma cronologia para ver, eles têm a mesma ideia, uma mesma ideia. Até hoje. Irmãos, nós vamos falar agora do tempo do Egito. Vamos começar bem distante, lá no tempo de Adão e Eva, onde a serpente, essa história nós já conhecemos toda, que o Alberto Pike, no seu livro Moral e Dogma, ele conta totalmente ao contrário, que Satanás foi um anjo de luz e que ajudou
Adão encontrar a luz, a sabedoria lá, conhecendo a árvore da ciência do bem e do mal, e que Deus foi mal e que não quis ajudar Adão. Então essa história está lá no livro Moral e Dogmas, qualquer um pode ver, no nosso site você pode baixar o artigo que nós escrevemos, Pike versus Bíblia, não é? E aí ele mostra essa história, inclusive do avental, que eles começaram a usar avental, porque Adão, quando pecou, estava nu, então ele botou o avental. Então essa história toda, que o homem Adão, que eles idolatram até hoje, tem lá na Cabala, toda essa história. Então eu digo que essa sociedade secreta existe desde que existe Satanás, que ele sempre agiu assim no poder paralelo, né? Ele nunca se manifestou claramente, as coisas dele, ele age na covardia. Jesus, para entrar na sua vida, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta do teu coração, eu entrarei em tua casa, cearei contigo e você comigo. Agora, Satanás não, ele entra na tua vida sem você autorizar. Você vai fazendo uma coisa aqui e outra ali, você não vai percebendo o pecado e ele vai te cozinhando ali. Quando você chega ao momento, você já está preso às garras dele, mas sem te perguntar. Então isso, meu irmão, tem que estar sempre atento, buscando a palavra, que é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. E lá no Egito, nós podemos ver que no ano de 3500 a.C., eles já tinham 5 características que têm as mesmas sociedades secretas de hoje, que inclusive Pitágoras foi lá estudar nessa época essas características, e isso vem sendo mantido, esta mesma ideia até os dias de hoje. Você vai ver orgulho, arrogante, eles já eram uma elite de sábios. Eram os faraós, era elite de sábios, se julgavam sábios. Então ali dentro daquelas pirâmides, igual tem em Brasília, que nós falamos sempre, é um cemitério que é cheio de pirâmides, que eram cemitérios de faraós. Esse livro, Brasília Secreta, mostra isso. E só os faraós queriam para o céu, porque eles guardavam aquilo ali. Quem era pobre não podia construir umas pirâmides. Quantas pirâmides você conhece lá no Egito? Queops, Kefren, Miquerinos, Tutankhamon, outras poucas. E eles construíam aquilo a preço caríssimo e botavam lá dentro suas carruagens, seus dinheiros, sua roupa, sua cama, para quando ele fosse levado para o céu, ele fosse com aquilo tudo junto, né? Então, para você ver a ideia primeiro materialista dos faraós. Então, assim, os faraós eles já tinham essa ideia que eles eram elite, eles que decidiam pelas pessoas, né? Mas nós vemos hoje que eram os profundos ignorantes quanto à palavra de Deus, quanto aos estudos de Deus. E eles tinham outra característica, que era dupla personalidade. Eles publicamente eram uma coisa, como hoje mesmo acontece os nossos políticos. E, paralelamente, era outra, como são os falsos profetas hoje. Essa característica eles tinham. Tinham a característica do ensino oral. Era um ensino oral para você não copiar, não passar adiante. Igual o grande servo do Senhor, que fez um trabalho muito importante para desvendar as trevas, para desmascarar os supermaçons, os Illuminatis. Ele levava todos os seus ensinamentos para casa e copiava. E depois ele saiu de lá e editou o livro O Secrets of Illuminatis, O Segredo dos Illuminatis. Então, mostrando que eles tinham, igual os fariseus nos tempos de Jesus, eles tinham os 10 mandamentos que Deus deixou com as leis de Moisés, eles usavam para eles. E para as pessoas, eles fizeram quase 1000 mandamentos, que era o Talmud, para as pessoas obedecerem. Irmão, eu perguntei a uma pessoa que pertencia, o pai dele era um rabino, era um médico, amigo meu, e perguntei, mas você cumpre essas coisas todas? Cumpro, sim. Então, vem cá, senta aí, agora começa a falar as 365 coisas que você pode fazer do Talmud. Ah, mas eu não sei tudo de cor, então me diz as outras 600 ou quase 600 coisas que você não pode fazer e pode fazer. Ah, mas eu não sei. Falei, como é que você vai cumprir essa lei pesada? Por isso que Jesus disse, o meu fardo é leve, não é? Você imagina, com 1000 leis, a gente não consegue cumprir os 10 mandamentos. É difícil para decorar. Então, essa lei que esses judeus da sociedade secreta davam para o povo. Então, o povo estava sempre pecado, tinha que sacrificar, tinha lá entregar seu dinheiro, tinha que comprar o cordeirinho, a pombinha. Imagina você obedecendo 10 mandamentos, você já se desvia deles agora com quase 1000 mandamentos. Então, você estava em pecado sempre. Então,
povo com aquela carga pesada. Por isso que Jesus resumiu os mandamentos em 2. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Irmão, não existe um ensinamento tão perfeito, tão bonito, uma carga tão leve como o cristianismo. Imagina se ele falasse que nem Satanás, você tem que matar, você tem que roubar, você tem que prostituir, você tem que estuprar, você tem que traficar, você tem que cheirar drogas, fazer uso de drogas. Satanás manda fazer isso tudo. Jesus disse, vinde a mim e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas. Qual a dificuldade de seguir a Jesus, irmãos? Então é isso que nós temos dito sempre, meu querido, que você olhe para a palavra de Deus, que você acha é difícil ser crente, não é não, irmãos. Eu sempre cito o pastor Francisco, o ex-bruxo, o tio Chico, o que ele comia cadáver, era homossexual, ele bebia sangue de criança, de rato, de animais, ia no cemitério e ter relações com pessoas mortas, ele tudo matava, roubava, ele fazia toda essa carga pesada para servir o bode. Bafomete ainda estava na maçonaria, que o pai dele era grão-mestre, lá no Ceará. Esse cara fazia tudo isso para o capeta. E para servir a Jesus, irmão. Imagina se Jesus pedisse aos crentes para fazer tudo isso. Ah, não vou ser crente não, porque é coisa muito pesada que Jesus pede. Então, que nós trabalhamos, irmãos, aqui dentro da palavra. O Evangelho, ele é gostoso de viver do Evangelho, irmãos. Então, esses homens tinham um evangelho para eles e o outro para o povo. Então isso é igual hoje. O cara diz, olha, vem cá traficante, você vai ser liberto, vem e aceita Jesus, e por trás estão recebendo dinheiro do tráfico de drogas. Então, oral, que eles falam uma coisa, e o secreto. Isso era a mesma coisa lá 3.600 anos antes de Cristo. E eles tinham a salvação deles como que era. O faraó era inerrante e é bom, o faraó era um deus. E até hoje os maçons se consideram Deus. Nós vamos explicar isso. E que é uma coisa que só pode chegar a este grau de Deus através do livro da maçonaria que nós temos aqui, que ele mostra através de Bafomete. Essa é a única forma desse livro aqui, não é, irmãos? Que você pode chegar a ser Deus, e esse daqui que ele descreve. Você pode virar Deus pela sua própria... Esse é um livro secular, isso não é um livro evangélico, é livro deles. Só através de Bafomete você vira Deus. Então é por isso que o maçom é Deus. E esse tem pastor dizendo, eu sou Deus. No debate que nós fizemos, naquele capuz da roupa preta, o Heber Cocarelli pergunta 3 vezes ao Deus João Batista. Você é Deus? Jesus é Deus? Ele nega 3 vezes. Jesus não é Deus. Não, Jesus é só um sábio. Mas é só um sábio, Jesus é Deus, não é? É dito também, Maomé não é Deus, Jesus não é Deus, Confúcio não é Deus. Isso é dito na maçonaria? Não é dito dessa forma, não. É dito como? Aparecem os grandes sábios. E cada um deles tem um breve histórico do que fez. Jesus está entre eles? Jesus está entre eles. Mas Jesus é só um grande sábio? Não, Jesus está na cripta dos grandes sábios. Então ele está igual aos outros. Não é isto. Volto a dizer, maçonaria não é religião. Então Jesus não devia estar lá. Não sei porquê. Os ensinos de Jesus, independentemente... Então ele está lá como sábio. E depois ele diz... Uma interpretação erradíssima de Salmo 86, dizendo que eles eram deuses. Para dizer que nós somos deuses, Jesus disse isto, referindo-se ao que está em Salmo 82, 6. Está escrito em vossa lei, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. O que nós entendemos é que o homem é imagem e semelhança de Deus. Ele é um Deus em reduzidas proporções. Se nós tirarmos as qualidades essenciais de Deus, onisciência, onipotência, onipresença, tirarmos o prefixo omni... E Jesus dizia deuses com letra minúscula, que eles são mesmo, mas deuses Bafomete. Assim que Jesus se referia a ele, deuses com letra minúscula, sois vós Deus, era uma depreciação.
E eles acham que são Deus sim, como eles pregam aqui, eles dizem assim: o Deus dos crentes é impedimento para você virar um Illuminati, para você virar Deus. É um Deus castrador. Só com Baphomet, esse bode horrível daqui, que eles adoram, que você pode chegar a Deus. Isso daqui, ó, esse bode aqui, ó, só com esse que você pode chegar a Deus, que eles falam. Isso é um livro do maçom Eliphas Levi. Esse livro já está escrito há mais de 100 anos, irmão. Você vê? Então, tudo que nós falamos, nós provamos, irmãos. O que nós queremos é que você tenha a consciência de que eles, o remidor deles, eles são salvos pelas boas obras. O faraó era o cara bom, aí fazia as boas obras lá, então ele era salvo assim. E o remidor deles, por incrível que pareça, irmão, eu comprei um livro, veio de graça, numa coleção de revistas sobre o Egito. E vários autores aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro escrevendo sobre, diz que naquela época ele tinha um deus chamado Ptah, P-T-A-H, que ele chamava do grande artesão do universo, há 3.500 anos, que está relacionado a esse Baphomet, que era o deus Osíris, ou Ísis é a mulher lua, Horus é aquele filho deles que só tem um olho, o deus Ra, ou o deus Sete. Então, todo esse Deus remidor deles é a mesma coisa até hoje, o Deus Sol. Aí você passa pela destruição do mundo. Aí vem a sociedade secreta Nimrod. Depois de Noé, vem a família de Noé, as 8 pessoas que foram salvas do dilúvio. Aí começam a crescer e na 3ª, 4ª geração surge Nimrod e com a idolatria de Semíramis, montam aquela torre de Babel para chegar a Deus. Você imagina quando eles iam chegar a Deus? Por maior que fosse a tecnologia. Não era por falta de tijolo, era por falta de sabedoria, porque a Deus você chega em qualquer lugar que você se abrir, Deus se agrada de um coração quebrantado. Se Nimrod estivesse, onde ele estivesse, ali no chão, sentado, Deus, estou aqui com o meu coração quebrantado. Ele não precisava subir naquela torre tão alta. Então, é isso que poucos pregam, irmão. O que Deus se agrada, o que ele não despreza, é um coração quebrantado. Quebranta hoje, agora, em nome de Jesus. Joga todas essas mentiras fora, irmãos, que Satanás tem colocado na tua vida, falsos profetas alimentando e esconde essa verdade de você, irmão. Eu quero dizer que tudo isso que nós estamos falando e falamos sempre é por amor a você. Eu nunca te pedi um centavo de dízimo e oferta. Eu nunca te vendi nada, irmão. Todo o nosso trabalho, isso é um trabalho de amor. É aqui, está na palavra, irmão. O evangelho é de graça receber e de graça dai. Se você tem que ter alguma informação, você quer um artigo melhor, então você vai lá e compra, mas o evangelho eu não posso vender, o evangelho é de graça. Eu posso vender camisa, carro, caneta, tudo, mas o evangelho não, irmãos. Os caras pedem tudo, dinheiro para construir igreja, dinheiro para construir tudo, para pintar por som, não sei o quê, aí constrói a igreja, recebe dízimo e oferta, e tudo que você vai usar você tem que pagar. Por quê? Aquilo estão vendendo um montão de mentira, porque não é evangelho, porque o evangelho de Jesus é de graça. E é esse evangelho que nós estamos fazendo para você, irmão. Se você copiar CD e DVD aqui, nós não vamos morrer de fome. Nós queremos que pessoas sejam salvas, irmãos. Nós queremos que você faça a vontade de Deus. Nós somos pessoas simples e trabalhamos dentro da palavra. E não tem nos faltado nada, porque a graça de Deus nos basta. Como aquele homem maravilhoso, o apóstolo Paulo, que a sociedade secreta do rei Herodes mataram. Todos os discípulos, você vai ver, eles foram matados, crucificados, enforcados, coisa terrível, por essas sociedades secretas do rei Herodes, que chamava força misteriosa. Tudo com eles é misteriosa. E você vai ver que aquela de Apocalipse 17, aquela prostituta, a igreja paganizada, ela vai ter um emblema na testa dela. Sabe qual que está escrito na testa dela? Mistério. Mistério, irmão. Isso que é essa igreja que está, essa igreja paganizada. Então a igreja de Cristo ela é transparente. Não é essa igreja paganizada, essa prostituta de Apocalipse 17, que o apóstolo João descreve muito bem. E nós vamos mostrar que no tempo de Nimrod, foi 2200 antes de Cristo, como era o rei Nimrod, como é que eles acreditavam? Era uma elite.
de sábios. Mesma coisa, ele não era um homem assim do povo, não era lá em cima, eu vou fazer um caminho que vocês vão me seguir, eu vou chegar a Deus. Então, é uma coisa elite. E eles também tinham os ensinos dele e as reuniões secretas, que inclusive quando ele morreu, Semíramis casou com um filho e continuou fazendo reunião secreta lá nas selvas, no meio, como os druidas depois fizeram também os cultos deles nessas selvas. E eles passaram entre si, para as pessoas não descobrirem, eles tinham um ensino dele oral, ensinava, ia passando de um para o outro. E a salvação era no mesmo sentido, o homem inerrante e bom. Então o Nimrod, que era a salvação dele, estava fazendo um caminho para o céu. E a Torre de Babel era para chegar a Deus. Então o remidor ali, no caso deles, era Nimrod. Então eles tinham sempre salvo pelas boas obras, e o remidor prometido era, no caso ali, o Nimrod, que é um projeto do anticristo. Depois nós vamos chegar no tempo de Jesus, que nós vamos falar da sociedade secreta, a força misteriosa, que eu já adiantei, que era o rei Herodes, e que chamava Força Misteriosa, que continha 9 judeus desconhecidos. Então eles trabalhavam secretamente, usaram os romanos para prender Jesus, usaram os romanos para açoitar Jesus, foram manipulando os romanos para pregar Jesus na cruz. Usaram o romano Pilatos, nós vamos te botar aí num cargo de governador, viu, Romano? Agora você vai ter que fazer. Ele ficou lá com aquela mordomia, todo feliz da vida. Agora tem um cara aí, nós não queremos... Nós vamos ter um bandido e tem uma pessoa de bem. Nós queremos matar essa pessoa de bem, que é Jesus. Então, você vai ter que julgar isso aí. O que fez? Lavou as mãos, condenou Jesus e libertou Barrabás. Então, isso é tudo assim que a sociedade secreta trabalha. Eu vou citar um exemplo prático, mais adiante nós vamos comentar. Esses 1000 atos secretos que o Sarney botou lá na gaveta, não foi um não, irmão, não foram 2, um maçom Sarney botou lá. Aquilo ele estava beneficiando quem? As pessoas da sociedade deles. Para que essas pessoas, onde estiverem, fazerem a vontade deles. Eles não fazem concurso. Eu já disse na televisão uma pessoa que o pai dele era grão-mestre e grau 33 e mataram o pai dele, ele me confessou que 98% da Polícia Federal, que esse ano aumentou 51%, são de maçons. E eles nunca descobrem quem matou PC Farias, quem matou essa sociedade de investigação, quem matou Kennedy, o negócio. Então, o Martin Luther King, Abraham Lincoln, que não quis negociar com os banqueiros. Então, esse sistema todo, irmãos, é um sistema do anticristo. É um sistema preparado para fazer a obra de Satanás. Então, aí que vem a prosperidade deles. Tem um montão de pastores que eu conheço aí, que estão trabalhando na Polícia Federal, não sei aonde, cheio da grana. Então aí, vê-se, no tempo de Jesus, os fariseus, saduceus, eles eram pessoas ligadas a essa sociedade secreta, era considerada a elite de sábios, eles tinham um ensino secreto e oral, e eles tinham, esperam até hoje, o Messias dele é outro Jesus. Aí você chega no tempo de priorado de Sião, 1118, vamos pular aí um milênio mais ou menos, continua a mesma coisa. Era o monge Bernardo, né, e mais os outros fundaram isso. Eles uma elite de sábios, os ensinamentos dele era público e secreto, o ensino era oral e secreto, e em nome de Deus e de Nossa Senhora era a salvação pelas obras, que os Priorado de Sião foi uma entidade, tanto o Priorado de Sião como os Cavaleiros Templários foram sociedades feitas pela Igreja Católica e pelo povo francês. E o Deus deles, lá, da Sociedade Secreta Priorado de Sião, Cavaleiros Templários, já era Bafomete, esse bode de Mendes que estava lá no Egito, que chamavam de Ptah, o grande artesão do universo, que hoje eles chamam de grande arquiteto do universo, o Gadu do mesmo jeito. E essa sociedade secreta nos tempos atuais é a mesma coisa. Eles se consideram, são orgulhosos e arrogantes, são elite de sábios, eles têm a parte pública e a parte secreta, tem o ensino que o Doc Marques pegou, esse Illuminati, tudo que eles falavam em oculto, ele foi lá e anotou em casa e escreveu um livro. É um grande homem de Deus, tem vários livros dele, o Doc Marques, lá do Cutting Edge, é divulgado pelo grande site aqui no Brasil, Espada, que me ajudou com muitas informações, Espada ETI, acessem, do irmão Jeremias, é uma maravilha.
E então esse Doc Marx, ele revelou os segredos dos Illuminati, que ele participava da reunião secreta, depois anotava. A salvação que eles pregam hoje, vários livros da maçonaria, você tem que entregar tudo que você é salvo pelas boas obras. As boas obras é que salvam. E o Deus deles é o Gadu, o grande arquiteto do universo, que eles continuam representando pela pirâmide, não é? Que é desde o Egito, você vê o símbolo do Egito. Então é a mesma coisa. Eles têm uma mesma ideia, irmãos. É isso que eu estou provando. Depois você vai ver nos nossos gráficos aqui no painel, esse quadro, que é um estudo meu, fiz esse estudo vários anos, e vocês vão ver, eles têm uma mesma ideia. Bem, irmãos, nós continuando com esse estudo sobre a mesma ideia, uma mesma ideia que eles têm desde o tempo do Anticristo. Nós vamos ver nessa imagem projetada aí do Baphomet, a mesma ideia, irmãos, esta mão espalmada de Baphomet. Na mão esquerda ele tem a tocha olímpica, nós já mostramos isso, que significa no livro de Satanismo a vitória de Lúcifer sobre Jesus Cristo no Armagedon. Esse é o Deus Baphomet, que está aqui na capa do Eliphas Levi, que é o maçom grau 33. Então, nós falamos no nosso último trabalho aqui do DVD sobre os Illuminati. Eu vou repetir rapidamente o estudo que Edward Gibbon, ele estudou todo o Império Romano e descobriu que ele foi destruído por essas 5 metas. E se você for ver, desde o tempo de Jesus, essas 5 metas aumentavam os impostos. Você viu, Jesus não tinha dinheiro nenhum, mas ele tinha que pagar impostos, ele teve que pegar um peixe para pagar. Então, destruir a família, foi o que eles fizeram em todo esse tempo. Aumentar os impostos, aumentar o meio de comunicação ilícita para manter a cabeça das pessoas ocupadas com coisas imbecis e paganizar o cristianismo, irmão, e infiltrar no governo e destruir todo e qualquer governo. Por isso que as pessoas mais corruptas que nós temos no Brasil, você levanta o nome deles e procura saber se eles eram maçons. Procura saber os pastores mais, entre aspas, falsos profetas, mais corruptos que você já viu e ver se eles têm algum envolvimento com a maçonaria ou com outra sociedade secreta. É isso que nós falamos. Você acha que uma pessoa honesta, íntegra, que está enganado dentro da maçonaria concorda com isso? Você acha que uma pessoa honesta, íntegra, uma pessoa de Deus que está dentro da igreja evangélica concorda com isso? Não. Então o que Deus disse? Até importa o título do nosso site, 1 Coríntios 11:19, até importa que haja entre vós heresias, para que o sincero se manifeste. Daí o nome do nosso site, Sinceros. Se tiver um maçom sincero, que se manifeste contra isso. Como é que podem os maçons roubar o cofre público? Como aconteceu lá em Brasília, agora recente, com José Arruda, que ele botou a boca no trombone e disse: olha, vocês não vão segurar essa barra? E o dinheiro que eu dei para vocês para as instituições filantrópicas? Irmãos, eles saqueiam o dinheiro para comprar merenda escolar. Eles saqueiam o dinheiro para que vá designado para as escolas das crianças. Eles saqueiam o dinheiro designado para os postos de saúde, para a venda de remédio, para os alimentos, para o saneamento das ruas, para o saneamento, a vacinação das pessoas. Esse dinheiro todo que eles estão tirando, irmão, é dinheiro do cofre público. Aconteceu agora com 7 juízes e 3 desembargadores lá em Mato Grosso do Sul, e eles foram exemplarmente punidos, irmãos. Estão ganhando a mesma coisa sem trabalhar, como o juiz Leopoldo, que organizava o crime organizado lá em Vitória. Era da mesma loja do nosso irmão ex-maçom Abimael, e que tem pastor aqui que recebia dinheiro desse crime organizado. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Recebia dinheiro do crime organizado lá de Vitória e pregava na igreja batista renovada, a igreja mais rica e maior lá na Praia do Canto, na área nobre de Vitória. Esta é a sua igreja? Esta é a igreja de Cristo? O que você tem que fazer com isso?
se manifestar. Por isso nós escrevemos um manifesto em defesa da Igreja de Cristo. Deus não manda nós ficarmos calados diante disso tudo, irmão. Então o que nós queremos é que você conheça a verdade e leve essa verdade às outras pessoas. Como é que a pessoa não pode... Então, imagine isso que eu estou te falando. Eu sei, posso dar nome a vários deles aqui. Então, aí que vem a prosperidade dessas pessoas, de cargos ilícitos, sem concurso. Na Polícia Federal, esse rapaz falou para mim que 98% deles eram maçons. Como é que você vai estudar fazendo um concurso para ganhar 20, 30 mil, não sei o que? Isso que só entra pessoas, e assim nos outros concursos também. Irmãos, isso é justo? O primeiro que Deus elimina do reino do céu são os injustos. E você, se está calado, você está conivente com isso. O crime pode ser de 3 formas. Você pode participar de um crime praticando uma ação direta, ou por omissão, ou por conivência. Você torna-se criminoso por esses 3 motivos. Como você está criminoso com a obra de Deus? Se Deus veio para desfazer as obras de Satanás. Você está praticando esse crime direto? Ou você está omisso, você não está se manifestando, ou você é conivente, você participa só ali do jeitinho, recebendo as prosperidades sem saber de onde vem. É um criminoso da mesma forma, irmão. Então, quando nós falamos isso, irmãos, essas 5 metas, infiltrar o governo, foi aí que destruíram o governo. Porque quando nós pagamos nossos impostos, é para ser revertido em benefício às pessoas que têm menos do que nós. É uma forma justa de partilhar. Agora, você pega o dinheiro só para uma minoria, é o que destruiu o Império Romano. 5 metas, e eram as metas de Satanás, e tanto são confirmadas com isso, que os Illuminatis adotaram essas metas. Eles adotaram, está aqui nesse livro. Que são, eles têm a mesma ideia é essa aqui, ó, esses 5 pontos. E um dos pontos mais importantes, irmãos, é destruir a Igreja de Cristo. Eles sempre perseguiram, mataram Jesus, mataram os discípulos, mataram os apóstolos e continuaram em 1717, matando no dia que foi fundada a maçonaria, mataram Joseph Levi. E alguns anos depois, o neto dele, o Lawrence, teve coragem de escrever esse livro que nós traduzimos com o pastor Carlos Alfredo. Dissipando as Trevas, que eu vou mostrar a seguir, irmãos. Está no nosso site para você baixar de graça, ali onde, ao lado daquele capuz, eu estou com aquele capuz, aquela capa preta, ao lado está assim, recomendamos. Os artigos mais importantes estão ali. Leia esse livro e chore, meu irmão. Que essa mesma sociedade, que os teus pastores estão coniventes lá. Por isso nós não temos espaço para falar na tua igreja. Então nós dependemos de Deus e que você copie, leve esse CD, esse DVD para a sua família, para o que você ama, e mostrar que as sociedades secretas estão te levando para o inferno, meu irmão. Então, quando nós mostramos esse trabalho do Gibson, ele estava confirmando, e ele publicou isso a partir de 1776. Os 6 livros que ele publicou imediatamente foram adotados pelos maçons, que isso faz parte da vida, do currículo deles. Desde lá, Adão e Eva já faziam isso, o pecado, a mentira, o engano, a destruição das coisas de Deus. E nós mostramos no nosso último vídeo a carta que o Alberto Pike mandou por outro grande Illuminati maçom, Giuseppe Mazzini. Nós precisamos, para dominar o mundo, fazer 3 grandes guerras e, sobretudo, destruir o cristianismo. Meu irmão em Cristo, olha aqui o que eu estou te dizendo agora. Ele não disse, nós precisamos destruir o espiritismo, nós não precisamos destruir o budismo, o islamismo, qualquer outra religião, as milhares de religiões. O que incomoda Satanás, o que impede dele governar, se manifestar hoje, é tão simplesmente isso que está aqui, irmão. O Evangelho. E nós somos o templo do Espírito Santo. Está em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4, o que o detém, o que impede de manifestar a Igreja de Cristo. Por isso que a Igreja vem sendo perseguida por estas sociedades secretas, satânicas, o tempo inteiro, irmão. O tempo inteiro, o objetivo deles é dominar o mundo. Exatamente, isso não é novidade para os irmãos, está aqui na Bíblia. Para o crente, tudo isso que eu estou falando aqui não é novidade. Nós estamos levando essa informação para aqueles que não conhecem a palavra, irmão. Eles têm uma mesma ideia. Eles vêm a vida inteira, no tempo de Jesus, fizeram isso. No tempo dos Illuminati, no tempo dos
do Priorado de Sião, no tempo da Igreja Católica, no tempo do Diocleciano, com as idolatrias. Esse tempo todo, irmãos, lá no tempo de Herodes, no tempo de Faraó, a mesma ideia, irmão. E eles se julgam deuses, elites. E a mesma ideia, quando se instala agora no Plano Nacional de Direitos Humanos, é a surpresa agora. Olha o que eles estão fazendo. Irmãos, eles sempre conviveram com isso, irmãos. Então, isso que nós estamos querendo mostrar, eles têm uma mesma ideia, irmão. Essas 5 metas. E no livro Dissipando as Trevas, que nós mostramos lá, você vai ver uma introdução, o manuscrito do hebraico com a verdadeira origem judaica. Ele mostra a antiga origem franco da maçonaria. A maçonaria é fundada pelo rei Herodes Agripa, juntamente com 8 fundadores judeus. São falsos judeus. Irmão, volto a dizer de novo. Judaísmo são esses do Pentateuco, não é? Do Torá, que eles seguem. E o cristianismo originou disso. Isso aqui é judeu, que corresponde, infelizmente, nos dias atuais, só a 10%. O sionismo é esse sistema da sociedade secreta e dos banqueiros, esse daqui, ó. 90%. Tem vários livros, eles já assumem isso. E os próprios judeus vão para o site, para a televisão. Nós temos vários endereços no nosso site dizendo: nós não concordamos com o sionismo, nós não queremos guerra com os árabes, nós amamos o povo árabe, nós não estamos querendo terra, nós não queremos direito, nós queremos paz, nós estamos sendo peregrinando por aqui, porque nós temos que pagar os nossos pecados. Isso, os judeus dizendo, está no New York Times, está na nossa revista, no nosso site, irmãos. Então, essas sociedades secretas são os sionistas, tá? Esses que vivem amando o dinheiro. Tanto no Evangelho, o sistema religioso, aqui nesse livro, O Poder Secreto, na última página, mostra a ligação direta com o tráfico de droga e com os banqueiros. O sistema religioso que está aí, isso é o sistema religioso sionista, não é o sistema religioso de Jesus Cristo, ó. Irmãos, este é o sistema dessa igreja de Laodiceia, a 7ª e última igreja de Laodiceia, irmão. Então, quando nós falamos, ele vai mostrar o significado dos símbolos da maçonaria. O nome foi alterado para franco-maçonaria em 24 de junho de 1717. Como nós mostramos aquilo todo, isso, e você vai ver nesse livro, copie e passa adiante, irmãos. E nós vamos ver que tem um livro mostrando como as sociedades secretas mataram Jesus, um livro em inglês que nós ainda não tivemos oportunidade de traduzir. Então, o juramento deles, irmãos, é a mesma coisa de hoje. Eles falavam assim: nós crucificamos, ele morreu e o enterramos, deixamos guardas que vigiaram o seu túmulo. Porém, alega-se que ele se levantou e ressuscitou. Ele desapareceu de modo desconhecida, apesar da zelosa vigilância e da segurança da tampa da tumba. Eles mataram Jesus, botaram ali e vigiaram, mas por um poder sobrenatural ele ressuscitou e saiu. Aí ele diz assim, nesse juramento ainda: nossos pais a atacaram e nós continuamos a atacá-la, ou seja, a igreja. E apesar de tudo espantoso, o seu número aumenta a cada dia. Apesar de eles continuarem matando e perseguindo os cristãos, foi a mesma coisa que em 313 o rei de Roma, o Constantino, ele matava os cristãos em nome do Império Romano. Aí depois ele se converteu, agora se converteu a um falso cristianismo que eles criaram, que não tem nada a ver de cristão ali, tanto é que eles continuaram perseguindo e matando os cristãos. Se eles fossem cristãos, como é que eles iam? Eles seriam mortos e perseguidos, mas continuaram matando o Constantino e todo aquele sistema que ele criou. Então, esses juramentos, nós temos aqui, vocês vão ver agora os judeus mostrando aqui uma faixa no New York Times, que eu citei anteriormente. O judaísmo rejeita o sionismo. Ó. O judaísmo rejeita o sionismo. Tem vários rabinos falando lá contra isso. O Estado de Israel, irmão, mostra ali nesse texto que eles escreveram no New York Times, em 30 de setembro de 1997, eles mostram assim: quem matou o judeu na Segunda Guerra Mundial foi o sionismo. Foi o sionismo que criaram para criar um Estado de Israel. Os sionistas mataram os judeus verdadeiros. Então aí você vai ver que na palavra de Deus, de novo, tem outra verdade.
Que verdade é essa que está lá na palavra de Deus? Diz o seguinte, os maiores inimigos do homem são os da sua própria família. O povo judeu desobedeceu várias vezes a Deus. E Deus várias vezes teve misericórdia com ele. E por final, Deus vai deixar que 2/3 dos judeus se arrebentem. Esses sionistas aqui. Mas 1/3 ele ainda vai preservar. Ele vai provar, se 1/3 está lá em Zacarias 12, Zacarias 13, tem Ezequiel, outro, que ele vai provar como se prota a prata e o ouro no fogo. Para purificar o ouro, sei que queima a temperaturas altíssimas. Aí sai toda a impureza e fica o ouro ali. Assim que ele vai fazer, como ele fez no deserto. Botou o povo rodando ali 40 anos perto de Canaã e não chegava. Eles foram morrendo, os piores, e foi purificando. Aí quando aquele povo estava purificado, ele botou em Canaã. E mesmo assim teve o pessoal que foram mexer lá nas coisas da Babilônia, que Deus não tinha autorizado, irmãos. Então, esse tipo de coisa nós sempre mostramos aqui, irmão. Nosso é um estudo de inteligência, nós trabalhamos no diálogo, nós não perseguimos ninguém, nós somos perseguidos e discriminados. A mordaça maçônica, que eles falam que estão impedindo, eles estão impedindo de pregar o evangelho. Os maçons pregam, os falsos profetas da maçonaria pregam o que eles querem, a hora que eles quiserem. Em todos os canais e locais de televisão, nós somos perseguidos, discriminados. Mas, irmãos, isso é para que você não conheça a verdade, para que você seja enganado e levado para o inferno. Nós vamos entrar nesse detalhe, mas sempre aprenda essa lição. Essas bandeiras de Israel é o símbolo dos Illuminatis, irmãos. Pergunte a eles, essa bandeira de Israel com essa estrela de 6 pontas. Cadê? Tá, com essa estrela aqui. Cadê o nosso livro? Sinagoga de Satã. Isso aqui é símbolo do sionismo, irmão. Isso não é símbolo do judaísmo. Entendeu? Por isso que os Illuminatis usam aquele estado que eles criaram. Por isso que Jesus, quando estava lá no monte, ele olhou assim para a cidade de Jerusalém e disse: ó Jerusalém, eu sempre quis te ajuntar como a galinha junto os pintinhos, quer dizer, aquele carinho, ser o teu pai, cuidar de você, Jerusalém, eu sempre quis. Mas, ó Jerusalém, você persegue e mata os profetas. Esse sionismo aqui, que está agora no Plano Nacional de Direitos Humanos, e um montão de gente, que eu vou dar nomes aqui, comendo desse satanismo, agora, mas o Plano Nacional, eles sempre se alimentaram disso daqui, irmãos. Agora estão querendo virar crentes, salvadores. Eles sempre perseguiram os crentes, sempre discriminaram os crentes, sempre teve a mordaça maçônica. A gente nunca pôde pregar o evangelho de Jesus na igreja deles. Se Jesus fosse crente nos dias atuais, não poderia frequentar a igreja deles, porque Jesus não tinha uma moeda. Isso Deus me deu essa ilustração. Jesus, para pertencer à igreja deles, irmãos, ele não teria que tirar um peixinho, ele teria que tirar uma baleia cheia de ouro. Aí teria um montão de seguidores. Jesus, vão brigar para Jesus ser membro da igreja dele. Mas se mesmo Jesus disse para esses que pregam que a prosperidade que salva, eu creio que o meu Deus é o Deus dono do ouro e da prata. Ele é rico não só em dinheiro, mas em amor, em gratidão, em salvação, em todas as outras coisas, em longanimidade, bondade, misericórdia, amor. Ele é rico em tudo isso, inclusive na parte material. Mas isso ele nos dá segundo as nossas necessidades, irmãos. Isso é a última coisa que a gente tem que pedir. E Jesus disse, é muito mais fácil um camelo passar naquele buraquinho pequenininho que existia no muro de Jerusalém, que eles chamam de fundo de agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Então, irmão, quanto mais rico você estiver, mais próximo do inferno é a sua possibilidade. E as pessoas estão te querendo encher de dinheiro, de encher de outras coisas, que nada pode superar isso. E só existe um Salvador, que é Jesus Cristo. E este povo, do priorado de Sião, dos cavaleiros templários, da atual maçonaria e outras sociedades, sempre contestaram, Jesus não é Deus e nem Filho de Deus. E está lá em 1 João 4, versículos 1, 2, 3 e 4, seguindo ali. Quem é o anticristo,
senão aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus. Então nós sempre mostramos aqui, aquele bode que Jesus vai voltar, jogar para a esquerda. Esses eles negam sempre. Você não viu lá na televisão, no capuz? Ficou claro ali, o cara diz, nós somos deuses. Agora 3 vezes diz, não, Jesus não é Deus. 3 vezes o Heber Cocarelli pergunta ao João Batista e ele nega, não. Mas o que Jesus é lá dentro? O Heber disse, ele nem deveria estar lá. Então, irmãos, eles têm a mesma ideia. E a mais importante delas é destruir a igreja de Cristo, porque eles têm aturado a igreja. E está chegando o tempo, que é tempo prometido, que a igreja vai ser arrebatada. Aí ele vai poder se manifestar. E eu tinha acabado de dizer que o Giuseppe Mazzini recebeu uma carta de Albert Pike em 15 de agosto de 1871. Porque em 22 de janeiro de 1870, um ano antes, Albert Pike declara, esse que escreveu Moral e Dogmas, que 75% das maçonarias dos Estados Unidos, isso é um artigo que eu recebi recente da maçonaria, adota o rito de Albert Pike, esse que diz que Lúcifer é Deus, instrui todos alto graus na doutrina luciferiana, e infelizmente Adonai também é Deus. Então, um satanista declarado, assumido, um Illuminati. E ele disse que Satanás mostrou para ele que para dominar o mundo eles precisavam fazer 3 guerras mundiais e destruir o cristianismo. Então isso irmão, já há 149, 150 anos, já é claro que eles vão perseguir sempre, como mataram Jesus Cristo. Isso é obra do Satanás, por isso que Jesus veio para desfazer a obra de Satanás. Então eles têm uma mesma ideia. Lá do Éden, veio para o Egito, veio no tempo de Nimrod, veio no tempo de Jesus, vieram com as primeiras sociedades secretas que mataram Jesus, a força misteriosa, e chegou até hoje os nossos dias. Então, estes satanistas, é óbvio que eles são opostos do trabalho de Deus. E está escrito na Bíblia que eles iam dominar agora, nesses últimos tempos, com o fim da igreja, que ia ser arrebatada por 7 anos. Mas é um domínio porque Deus deixou para eles se autodestruírem. Você imagina o sofrimento que eles vão ter. E para purificar o povo judeu, vai tirar 1/3 daquele povo. Então, nesse momento, o Albert Pike manda essa carta para Giuseppe Mazzini e ela foi interceptada, coisa de Deus, e veio a público isso, senão estaria secreto até hoje, mas por causa de você, por causa de mim, Deus tem revelado essas coisas, irmão. Deus tem feito o que Ele pode. Agora é você abrir sua mente, o seu coração, que é o que você deve guardar para Deus, mente e coração. Você abre e procura receber a mensagem de Deus. Não escutem falsos profetas. O que nós estamos falando aqui é dentro da palavra. Então, esse Giuseppe Mazzini, ele, em 1827, vou pegar uma declaração desse livro, uma cronologia desse livro, que eu espero ainda a gente traduzir, vou botar algum resumo dele no site, tem um irmão me ajudando. Todas as pessoas, irmãos, que nem você, a maioria eu não conheço, mas um ajuda daqui, um traduz um texto daqui, um publica daqui, copia o CD, o DVD. Então nós estamos levando essa informação ao Brasil inteiro, e hoje, graças a Deus, eu tenho convites para falar no Brasil inteiro, e não tenho tempo, eu peço que o irmão me ajude a divulgar essa verdade para libertar, para ganharmos tantos maçons da ignorância. Eu acho que 95% dos maçons são enganados, como disse o Albert Pike, e 95% desses crentes com pastores maçônicos que estão dentro da maçonaria, ou os mais importantes, Bispo Macedo, Silas Malafaia, são todos enganados. Vocês veem que vocês não recebem esse alimento. Toda aquela lista que o Saad me entregou, está lá no site. Todo esse povo, agora vão lá resgatar o povo evangélico. Eles participam de um sistema que sempre destruíram e perseguiram os cristãos. Como é que eles vão ajudar os cristãos, irmãos? Eles vão lá, são traidores da igreja de Cristo. Por isso o nome deles é de falsos. São falsos profetas. Então, se o seu pastor não te fala nesses assuntos, não deixa falar, irmão, sai fora. Com a palavra de Deus, o apóstolo fala, sai do meio deles, sai fora. Senão eles vão fazer a tua cabeça e depois você vai acreditar que a Arca da Aliança é o Pacto Novo e vai estar lá construindo o templo do Anticristo, indo para o inferno e com a Bíblia na mão. Por quê? Culpa tua, não é culpa de Deus, não é culpa do servo do Senhor, que nós fazemos isso com amor. Então, em 1827, o senhor Walter Scott publicou seu novo volume da coleção, A Vida de Napoleão.
Olha lá, em 1827, um ano depois deles ter matado o maior cristão de todos os tempos, que quase fechou a maçonaria no mundo, o capitão William Morgan. Fechou 2.000 lojas. Então, um ano depois, em 1827, o Walter Scott publicou esse livro chamado A Vida de Napoleão. E no segundo volume desse livro, ele declara que a Revolução Francesa foi planejada pelos Illuminates, tá? Que ela foi fundada em 1776, tá? E foi planejada pelos Illuminates aproximadamente uns 50 anos antes desse fato. E foi financiada pelos cambistas, quer dizer, os banqueiros da Europa, que foram os Rothschild, que são esses banqueiros hoje que financiam toda essa destruição no mundo, que querem matar 80% da população do mundo. Em cumprimento à palavra de Deus, eles vão fazer isso. Em 1834, esse líder da Revolução Italiana, o Illuminati Giuseppe, hoje estão falando muito de uma guerrilheira aqui no Brasil, candidata a presidente guerrilheira. Esses homens aqui, todos eles eram guerrilheiros e criavam grupos guerrilheiros. Você vê, Revolução Francesa, a guerrilha de França. E esse Giuseppe Mazzini, da Revolução Italiana, ele era um desses guerrilheiros, maçom Illuminati, muito amigo do Albert Pike, que escreveu esse livro que os maçons seguem no mundo inteiro. Ele disse, o Illuminati Giuseppe Mazzini é selecionado pelos Illuminati para dirigir seus programas revolucionários. Hoje estão querendo atacar uma única pessoa que foi no passado revolucionária, então querendo atribuir ela toda a desgraça do Brasil e do mundo. Mas eles esquecem, lá da sociedade secreta, o Giuseppe Mazzini, que fundou a máfia, que é muito amigo desse Albert Pike, que mandou essa carta dizendo que precisava destruir os cristãos. Esses que participam dessas revoluções, ele foi selecionado pelo Illuminati para dirigir programas revolucionários através do mundo. E ele serviu até morrer em 1872. O Giuseppe Mazzini foi o cara que fundou a máfia. A palavra máfia, M de Mazzini, A autoriza, F furtos, I incêndio, e A é da palavra italiana que significa envenenamentos. Por isso, eles autorizam, Sarney vai lá, põe 1000 atos secretos, Antônio Carlos Magalhães, Maluf, todos aqueles, e fica tudo impune, irmãos. Você vê esse juiz que eu citei lá, do Leopoldo, que era da loja do Abimael, pregava na igreja batista, está lá solto, impune. Matou o juiz Alexandre, um cara novo que chegou lá, não compactua com isso que vocês fazem com os presos. Vocês cobram 30 mil reais, isso já há uns 10 anos, irmão. Soltava o preso pela porta da frente e matava. Plano perfeito. E um cara que não era crente, eu anestesiei há um mês atrás, o Vinícius, que era colega de turma do Alexandre, foi, eu quero saber se esse Alexandre era uma pessoa íntegra mesmo. Vai aqui a família do Alexandre, esse grande brasileiro que foi assassinado porque era uma pessoa honesta, íntegra, não quis participar no Espírito Santo, que era um dos estados mais violentos do Brasil, não é? E ninguém fazia, e nós temos denunciado isso. Vai lá um pastor batista, isso não é pastor, irmão, isso é falso profeta, está lá servindo o capeta. E o Silas Malafaia, quando ia lá, recebia na mão desse homem 30, 40 mil reais, que foi confirmado o mês passado na entrevista que nós demos na rádio Amazon Gospel. Essa é a prosperidade, meu irmão. Essa é a prosperidade dos homens, os atos secretos que eles fazem. Como Giuseppe Mazzini, nós vamos criar programas revolucionários no mundo inteiro. Esses são os irmãos dos seus líderes. É esses homens que o seu pastor está protegendo na tua igreja, que não quer que você conheça a verdade para você se libertar deles, irmão. É porque ele come e participa desse sistema. Porque ninguém sabe, eu pago R$1.000. Qualquer artigo desses líderes que eu gravei contra a maçonaria, eu pago há muitos anos, irmãos, R$1.000. Pago R$1.000 por resultado da CPI do narcotráfico. São fatos para vocês terem certeza do que nós estamos falando. É verdade, irmão, e é sério.
Acorda, meu irmão. Aí vai esse Giuseppe Mazzini. Vocês vão ver a carinha desse bandido. Então esses caras são idolatrados por eles, que criam aí no final, chegam pessoas que vão virar revolucionários aqui no Brasil, seguindo o que? O satanismo, que é oposto ao cristianismo. Foi criado da Revolução Francesa. Vamos ver mais adiante. Irmãos, veja uma pintura no tempo da Revolução Francesa, principalmente na noite de São Bartolomeu, irmão. Mataram milhares e milhares, não foi de pessoas, você dizer, de cristãos, irmãos. Eles mataram, mas mataram tantos cristãos nesse dia, que em 3 anos e meio, eles tiveram que voltar atrás. E esse mesmo Plano Nacional de Direitos Humanos que estão aí, proibiram os cultos, queimaram bíblias, prenderam e mataram, se perseguiram e torturaram os cristãos. Exatamente como esse Plano Nacional de Direitos Humanos. Eu volto a dizer, irmão, esse massacre de cristão na Revolução Francesa pela sociedade secreta que criaram o comunismo. Tem os seus seguidores aqui no Brasil hoje, com as suas gravatinhas vermelhas, entendeu? Isso não é novidade. O que eu quero dizer? Olha, irmãos, eles têm uma mesma ideia: dominar o mundo, principalmente matando e perseguindo o povo de Deus, irmãos. Você vê desde Jesus a mesma coisa, a mesma ideia. Mas os guerreiros se preparam para essa batalha. E Jesus já não diz que nós somos mais do que vencedores. E quando Jesus voltar aqui depois na terra, meu irmão, eles se autodestruíram. Aí ele vai reinar 1000 anos aqui e Satanás será preso por 1000 anos. É este o momento que eu espero. É esse o time do Cordeiro. Eles dizem aqui no protocolo Sábado de Sião, os cristãos são os cordeirinhos, nós somos os lobos. Irmão, isso é cumprimento de profecia da palavra de Deus. Vós sereis odiado por todos, mas quem perseverar até o fim será salvo. É a palavra de Deus. E quem está fazendo isso é uma sociedade secreta. É o Mazzini. Repetiu lá na França, irmão. Fez lá no comunismo. E você acha que aqui no Brasil ele vai ser diferente? Os cristãos aqui tem uma exceção na Bíblia, aqui, ó. Tem uma exceção na Bíblia dos crentes aqui brasileiros. Aqui, os cristãos vão, irmão, ver a nossa vida, o que eu já passei nos meus testemunhos, as perseguições que nós sofremos, a discriminação, irmão. Nós não temos espaço para falar nas igrejas que pedem milhões e milhões de dízimo e oferta em nome de Jesus. E Deus disse, por isso agora você entende. Porque Deus disse, Deus não habita em templo feito por mão de homens. Você entendeu agora? Agora estão construindo o templo do anticristo para sacrificar a Deus. Eles já não falam o nome de Jesus, irmão. Nós estamos denunciando isso há muitos anos. Ó, estão botando a Arca da Aliança ali para voltar ao culto antigo. Vão voltar ao culto antigo? Ó, vão lá para o templo do anticristo, o templo de Salomão. Nós estamos avisando, mas está aqui na palavra de Deus, eu não inventei nada, irmão. Eu só sou humilde o suficiente para receber a palavra de Deus e transmitir. Então, esse sistema todo que está atuando aí, irmãos, eu vou dizer aqui para vocês, na França, todos os movimentos libertários, de todos os movimentos, foi a Revolução Francesa que a maçonaria teve uma participação mais forte e que resultou no massacre de milhares de pessoas, de cristãos, e na anulação do conceito de religião. É proibido religião. Proibido religião, eles têm milhões de deuses, eles adoram os deuses dele, como eu disse lá na RIT TV, no debate, que eu estava com aquela roupa preta. Por que eles não ficam lá nas sinagogas de Satã deles, servindo aos deuses que eles querem, Lua, Diana, Astarote, Baal, Osíris, Isis? Por que eles não ficam lá servindo aos deuses dele? Mas eles têm que vir para a casa do Senhor para perturbar os crentes. Então, porque eles querem cumprir o trabalho de Satanás. Então, lá na Revolução Francesa, onde que teve essa destruição toda, a maior participação foi da maçonaria. O massacre de milhares de pessoas com a anulação do conceito de religião. Quando a França aboliu,
a existência de Deus e introduziu em seu lugar uma prostituta como a deusa razão. Sabe como é essa deusa razão? Essa mulher, essa deusa razão, essa mulher que está no seu dinheiro. Essa estátua da liberdade, que é o símbolo dos Illuminates. Essa mulher que está em todo lugar, ela tem nome de On, Ísis, Osíris. Esse livro aqui traz 108 nomes para ela. Todas essas deusas que são idolatradas, Lua, Diana, Ísis, Bafometa, Lucifera, está aqui na página, deixa eu ver esse livro aqui, aqui, página, abri aqui ao vivo para os irmãos verem, esse autor é um economista, ele não é cristão, e ele cita aqui, olha, ele não tem isenção, né, crente, que está na página 313, O Poder Secreto, de Armindo Abreu, que é o nosso amigo. Afrodite, Anita, Atá, Angeron, Baalite, Baal, Balache, Balau, Gebal, Bafometa, Diana, Estátua da Liberdade, Lua, Lucifera, Maria, Maria Betânia, Maria Madalena, Mistério da Babilônia, Nossa Querida Senhora, Nossa Senhora da Luz, Ostera, que é essa da Páscoa, aquela deusa da Páscoa, Rainha do Céu, Rainha do Mar, Rainha do Submundo, Réia, Escate, Salém, Sara, e vai por aí afora, irmão. Chegam a 108 nomes. Aqui, Mãe dos Deuses, Virgem Negra, Virgem que Chora, Virgo, e vai por aí. São esses nomes dessa deusa que ele chama deusa da razão. Vocês já ouviram isso? Toda essa idolatria. Então, na França, aboliu a existência de Deus. Eles quiseram já, agora nós já chegou, nós já acabamos com a igreja, agora o anticristo vai reinar. Não estava no tempo deles, meu irmão. Está no tempo de Deus. Está no tempo de Deus. Vai ser o tempo e a hora que Deus quer. Deus é que vai dar 7 anos e meio, 7 anos para Satanás reinar aqui. É a permissão de Deus, nós não lemos Apocalipse 17 dá 1717, o dia que foi fundada a maçonaria. Então é fácil lembrar desse versículo, Apocalipse 17. Não é? Então, esta parte que está dizendo aqui, diz assim, passando a perseguição dos religiosos, chegou à destruição de todos os exemplares das escrituras sagradas. Eles passaram a destruir toda a Bíblia. E o que resultou disso, você sabe o que foi? Um caos. Como vai ser? Eu sempre digo, a grande tribulação é o maior ordo abixal do mundo. O livro do maçom sempre vem se orgulhando da destruição. Eles adoram destruir. Ordo abixal. A ordem maçônica é estabelecida em cima da desgraça, do caos. Então eles vêm destruindo, por exemplo, a primeira, segunda, terceira guerra. Eles vão lá e se beneficiam daquilo tudo, pegam as propriedades, os bens das pessoas, matam as pessoas e pegam as coisas para elas, seus terrenos, o seu petróleo, aquilo tudo. Então o diploma do maçom sempre tem essa expressão, ordo abixal. Então o povo que para matar, roubar e destruir. E por isso que tem muitos pastores, falsos profetas lá dentro, né? Não pastores verdadeiros. E ele diz aqui, depois que eles aboliram a existência de Deus, a Revolução Francesa, e perseguiu os crentes e a destruição da Bíblia, quem que eles mataram? Mataram era o povo cristão, meu irmão. Você estava queimando a Bíblia, destruindo a Bíblia, eles estavam matando quem? O que eles mataram na Revolução Francesa foram cristãos. Tá? A maçonaria participou ativamente disso. Então, a destruição de todos os exemplares da Bíblia, o que resultou num caos de trevas morais. Após 3 anos e meio, que eu chamo isso, esse período de 3 anos e meio lá na França, de a grande tribulação, a situação política e social da França chegou a um caos, a um estágio de degradação tão grande que os franceses eles se viram obrigados a revogar tudo isso que eles tinham feito. Aí ele falou, vão permitir novamente as práticas religiosas abolidas, vão permitir que esse povo volte a adorar o Deus deles. Isso está na página 5 do livro Nova Ordem Mundial, do autor Ralph Epperson. Então, irmãos, o que está acontecendo no Brasil hoje com esse Plano Nacional de Direitos Humanos, tem um montão de pastor que comeu a vida inteira nesse sistema do capeta, agora estão vindo combater o Plano Nacional de Direitos Humanos, irmãos. Você vê como esses homens são mau caráter, irmão. Como esses homens são falsos profetas. Olha aqui a Revolução Francesa, como nós temos todos esses dados, como é que eles têm cara para ir na televisão e nunca deixaram fazer uma palestra sobre maçonaria, nunca deixaram, dá licença, sair aqui um pouquinho,
escrevem revistas sobre seitas e heresia e não citam uma vez a palavra maçonaria, irmãos. Esses são os falsos profetas, que não mostram que quem fez a Revolução Francesa e continua perseguindo, quem matou Jesus, foi a sociedade secreta. E eles protegem. Vai falar do bode Baphomet da sociedade secreta. Então, esses são falsos profetas que estão aí para enganar os crentes, para levar os crentes para o falso culto. Estão lá adorando já no templo de Salomão. Já não falam mais de Jesus, é para sacrificar. Temos um vídeo que eu vou mostrar um pedacinho aqui para vocês, o Bispo Macedo dizendo que tem que sacrificar a Deus. Não é mais o sacrifício de Jesus. E essa multidão toda, irmãos, estão indo para o inferno porque não obedeceram a palavra de Deus, rejeitaram a palavra de Deus. Então, o nosso objetivo é esse, mostrar porque o Bispo Macedo nunca escreveu um artigo contra a maçonaria, porque a Rádio El Shaddai nunca deixou fazer um debate contra a maçonaria, porque esses líderes evangélicos sempre fugiram de nós, de qualquer debate sobre maçonaria, porque o Silas Malafaia foi e pediu a cópia do DVD do último programa que nós fizemos na RIT TV e, misteriosamente, o Heber Cocarelli ligou para mim, o Silas veio aqui, o pessoal dele do Rio de Janeiro ligaram que querem uma cópia do programa. Eu pensei que ele fosse até divulgar na televisão, vender, eu dava até os direitos autorais para ele. Milagrosamente demitiram um pastor sério, um dos homens mais sérios que eu encontrei, que é o Heber Cocarelli, que estava lá. E, misteriosamente, fechou e tirou ele do programa. E são os poderes paralelos, irmãos. Por que o Silas não queria que as pessoas soubessem de maçonaria? Por que ele ficou interessado no programa? Eu pensei que ele fosse me chamar para falar na igreja dele, que eu fui lá no dia novembro de 2000. Fui colocado para fora de lá, porque panfletei todo um montão de folheto com maçonaria, vídeo, CD, DVD. Então, irmão, nós temos feito um trabalho de ousadia, intrepidez, de amor, de coragem, amor pelas almas. Então, nós estamos mostrando, irmão, se não falarem na tua igreja, sai fora desse povo, como diz uma música e um rap. Chuta aquele laço, irmão. Chuta aquele laço. Se não falarem claramente o que nós estamos falando tudo aqui dentro da palavra de Deus, nós estamos falando com fundamento histórico. Vai dizer que não existiu a Revolução Francesa? Vai dizer que não existiu o romanismo, que perseguiram e mataram Jesus Cristo, os discípulos? Irmão, nós estamos falando de fatos, por isso que nós pegamos da sabedoria que Deus nos deu, nós pegamos os fatos e trazemos para dentro da Bíblia e colocamos, está escrito, não sou eu que refuto nada, é a palavra de Deus, e essa não abro mão para ninguém, essa daqui é sagrada a palavra de Deus, porque cumpriu tudo e cumpre, até hoje. Irmãos, em 1865, continuando num dos estudos desse livro, a cronologia desse livro, que vem de 700 e pouco até os dias atuais, escrito por um cristão, esse livro, A Sinagoga de Satã, é baseada nos 2 versículos de Apocalipse 2, versículo 9, e Apocalipse 3, versículo 9. É fácil de gravar, são muito importantes esses 2 versículos quando você vai estudar sobre o judaísmo. Há 2000 anos, Deus já tinha revelado para nós quem eram esses caras do protocolo de sábado de Sião. Então, são esses que dizem ser judeus e não são da sinagoga de Satanás. Exatamente baseado nisto, o irmão escreveu esse livro, Andrew Carrington Hitchcock. Então ele escreveu esse livro baseado nesses versículos. E ele narrando o fato, comprovando como a gente, fato por fato. Em 1865 teve um filho do Rothschild chamado Jacob Schiff. Ele nasceu em Frankfurt, na Alemanha, e com 18 anos ele foi enviado para a América do Norte, né, para os Estados Unidos. E ele tinha que cumprir 4 propósitos, 4 metas. Preste atenção, irmão, quando você vê, essas coisas são todas programadas, essas obras de Satanás, as guerras, como está no Escarlate a Besta, mas são tudo programados, são feitos. Olha qual era o propósito que ele chegou nos Estados Unidos. Ganhar controle do sistema financeiro da América até o estabelecimento de um banco central. Você vai ver que logo quando tentaram comprar um dos maiores presidentes, um dos maiores homens do mundo, Abraham Lincoln, os Illuminati, os supermaçons, o mataram, porque ele não quis negociar com esse banco central. Onde tiver banco central, como aqui no Brasil, diz, os Illuminati mandam no dinheiro. É só você ver o nosso dinheiro, todas as pessoas que estavam ali eram maçons.
E essa estátua da liberdade, essa mulher deles, a deusa da razão, que eles chamam da estátua da liberdade, está no nosso dinheiro há muito tempo e ninguém sabia. E eu que passei a divulgar isso para as pessoas. Então, esse dinheiro realmente é dos Illuminati, dos supermaçons. Então, ele queria ganhar o controle. A segunda meta dele era encontrar homens desejáveis, quer dizer, homens que se vendem de mau caráter, né, desses que estão aí, que nem esses falsos pastores, falsos políticos, que por um preço deveriam estar voltados a servir como pilares, como estrutura para os Illuminati e promover eles a altos postos no governo federal. Aí eu ia colocar no governo americano, na educação, na saúde, na política, botando esses homens todos, como fizeram aqui no Brasil, para dominar o país. E isso eles conseguiram. A terceira meta, preste atenção, desse Jacob Schiff, da família Rothschild, lá nos Estados Unidos, ele queria criar um grupo pequeno para contendas através das nações, particularmente objetivando os brancos e os negros. Ou seja, toda essa guerra nos Estados Unidos entre brancos e negros foram criados pelos Rothschilds para causar guerras, discriminação. Então eles se interessam nisso. Aí a palavra de Deus nos diz que o anticristo é um entendido em intrigas. Então tudo que a gente fala biblicamente se comprova. Tudo eles eram pessoas entendidos em intrigas. Criar um grupo pequeno para causar contenda através das nações, particularmente objetivando os negros e os brancos, fazendo a guerra entre eles, irmãos. É impossível que um cristão, uma pessoa ou outra, vá discriminar uma pessoa ou outra pela cor, irmãos. Quantas pessoas brancas maravilhosas nós temos, quantos negros maravilhosos nós temos, e são grandes servos de Deus. Então, isso é criado, irmão. Nós não podemos aceitar a influência de Satanás nas nossas vidas. Por isso eu digo, se o seu pastor não está falando dessas coisas, irmão, ele está usando a sua mente para te destruir. E o quarto e último item, o que ele queria, esse Jacob Schiff nos Estados Unidos? Criar um movimento para destruir a religião nos Estados Unidos, com um alvo maior, o cristianismo. Eu volto a dizer, irmãos, eles têm uma mesma ideia. O João já sabia disso há 2000 anos. Mas isso vem desde o Jardim do Éden, lá no Egito, passou pelo Nimrod, passaram pelo tempo de Jesus, quando João escreveu o Apocalipse, e vem por essa sociedade secreta, a Revolução Francesa, o Constantino, aquela época, até chegar aos nossos dias hoje no Plano Nacional de Direitos Humanos, e vai ficar pior. E são as mesmas pessoas, a sociedade secreta, que sempre perseguiram e mataram os cristãos. Agora tem um montão de pastor que comeu a vida inteira nessa sociedade secreta, se prostituiu com essa mulher, a deusa da razão de Apocalipse 17, que ela tem escrito na sua fronte, mistério. Então eles se prostituíram com isso, que é a mulher do dinheiro, e agora, não, nós vamos defender os cristãos, é um absurdo o que está se fazendo com os cristãos, como se eles fossem cristãos. São falsos profetas, irmãos, que sempre alimentaram e sustentaram o sistema de sociedades secretas. E aqui, mais uma vez, mostrando. E no vídeo, não sei se vai dar para a gente encaixar nessa palestra, um pedacinho da entrevista do Dan Brown, aquele que plagiou um livro da maçonaria chamado Cavaleiros Templários. Ele plagiou como Código da Vinci. Mas isso aquilo tudo é ideia dos templários, aquelas mentiras todas sobre Jesus Cristo, né? E ele deu uma entrevista no Fantástico no dia 3 de janeiro deste ano. E ele falando sobre o novo livro dele, ele disse o seguinte: os Estados Unidos não é uma nação cristã. Os Estados Unidos é uma nação maçônica. Está aqui, ó. Cumpriu o que se desejou Jacob Schiff, que ele fez isso em 1865. Ele já morreu, já deve estar no inferno há muito tempo. Mas a semente que ele deixou já germinou. Os Estados Unidos, está vendo, irmão? Essas coisas são pré-meditadas. Então você não pode deixar isso acontecer na sua casa, na sua denominação, no seu país. Quando colocar a Arca da Aliança
lá no altar da Igreja Universal, eu falei com pessoas amigas da Universal, nós fomos para o site, escrevemos artigos, vocês se preparam, que eles estão preparando o culto do anticristo, que esta arca só tem um lugar que ela pode ser colocada, é dentro do templo do anticristo, que isso já é um documento vencido. Deus não usa mais esse documento. Esse documento vai ser usado por anticristo para profanar o templo e dizer que é Deus. E eu peço a qualquer irmão que me mostre aqui no Novo Testamento, onde se diz, aqui ó, de Mateus em diante aqui, onde que os cristãos vão construir esse templo. Quantas vezes Deus cita esse templo aqui, a Arca da Aliança? Irmão, uma vez quando ele fala do anticristo, que vai se sentar nesse templo de Salomão, nesse templo reconstruído, porque Deus consentiu que o templo fosse destruído e sumisse a Arca da Aliança. Para nós não idolatrarmos isso, irmão. Se tivesse o templo lá hoje, imagina quantas caravanas da Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, igual de Maomé, seriam obrigados a ir lá entregar dízimo e oferta, porque ia receber uma bênção de Jerusalém. A idolatria que seria isso, irmão. Aí você observa que o Albert Mackay, não é o Albert Pike, é um outro grande maçom que escreveu a enciclopédia maçônica, Albert Mackay. Ele disse: o maior sonho da maçonaria é a reconstrução do templo de Jerusalém. E se você retirar esse sonho da maçonaria, você acaba com ela. Então o Bispo Macedo está realizando, não é um sonho dos cristãos, ele está realizando um sonho maçônico, um sonho do anticristo. Nós avisamos as pessoas, eles abandonaram as leis. Por que o meu povo está sendo destruído? Oséias 4:6. O meu povo, o povo de Deus está sendo destruído porque abandonaram as minhas leis, por falta de conhecimento. Vocês recusaram o conhecimento, vocês da Universal, que abandonaram a Bíblia, estão falando agora em Deus, não fala mais o nome de Jesus. Deus diz: eu também abandonarei a vocês, para que não sejam sacerdote, pastor, líder diante de mim, e abandonarei o seu povo. O Bispo Macedo não está indo fazer o templo de Satanás, o templo do anticristo sozinho, não. Essa multidão está, mas está aqui na Bíblia, está na palavra. Por quê? Abandonaram as leis de Deus. Por quê? Ele é maçom, nunca publicou nada, nunca deixou ninguém falar nada sobre maçonaria. E o Saad, de primeiro nome que ele cita, quando eu gravei, isso que vocês verem aí de maçonaria no Brasil inteiro, o nome, Deus revelou a mim. O Saad, ganhei ele para Jesus e gravei 42 minutos numa câmera velha que eu tinha lá em casa. Ele é ameaçado de morte por esses homens e eu consegui resgatar isso, e Deus mudou a história da igreja evangélica com esses documentos, com esses trabalhos que nós temos feito, para honrar e glorificar a Deus, a palavra dele. Agora, esse povo está se perdendo com isso. Por quê? A maçonaria mesmo, ela quer destruir o cristianismo. Isso está escrito por ele, por Albert Pike. Tem outro agora, outro banqueiro aqui, em 1865, Jacob Schiff, disse que ia fazer isso com os Estados Unidos e conseguiu. E em breve, irmãos, infelizmente nós vamos ouvir dizer: a denominação batista não é mais uma denominação cristã, é uma denominação maçônica. Então, nós estamos falando de realidade. Nós estamos pegando as interpretações, as profecias bíblicas, como ia acontecer. E Deus disse que esses falsos profetas iam voltar ao culto antigo. Está aqui Daniel, Ezequiel, todos profetizando isso. Mas as pessoas estão se perdendo por falta de conhecimento. Por quê? Os sacerdotes que um dia foram escolhidos por Deus abandonaram as leis de Deus. Agora está todo mundo para o inferno assim, ó, com a Bíblia na mão. Igual quando o maçom faz o juramento, ele põe a mão em cima da Bíblia. Satanás diz: olha, seu idiota, eu estou te levando para o inferno, você com a verdade na mão. Por que você não abre isso, estuda e pratica? Que você seria liberto. Satanás é muito sagaz e está fazendo assim, principalmente com a Igreja Universal, está fazendo o culto do anticristo, né? Eu falei, a Arca da Aliança é um documento vencido, avisei, olha, eles vão voltar ao culto antigo, está aí. E agora eu vou dizer, não é profecia minha, não é da Bíblia. Vocês vão passar por 3 anos e meio, 3 anos e meio primeiro, da maior mordomia, prosperidade. Vai engordar vocês, igual quando se engorda um peru pro Natal. 3 anos e meio. A paz, a falsa paz mundial, que tem vários líderes evangélicos maçons querendo ganhar o prêmio Nobel da paz, né? Depois, 3 anos e meio, vocês vão lembrar do que o Pedrosa disse, do que o Pedrosa interpretou da palavra de Deus. Então, falei que ia botar a Arca da Aliança no Universal, falei que está aqui na Bíblia, que ia construir o templo de Jerusalém, está aqui, e agora eu estou dizendo, vocês vão passar pelo maior sofrimento que existiu
e nunca mais vai existir outra igual. São 3 anos e meio da maior destruição, do maior Ordo Abishal, que é o resultado final de todas essas guerras que a maçonaria vem causando e provocando, que está no nosso livro, que nós traduzimos aqui, Escarlate e a Besta, o primeiro volume, tem quase 1000 páginas. Eles que fazem essas guerras, essas revoluções, que matam e perseguem os cristãos. Esse é o objetivo principal deles, de Satanás. Eles são satanistas assumidos, é a coisa mais fácil de provar em vários livros da maçonaria, e eles são anticristãos. Jesus não existe, Jesus não é Deus. Eles falam tudo isso e a Bíblia confirma. Quem diz que Jesus não é Cristo é o anticristo. Então nós estamos dizendo, citando um exemplo do que aconteceu com os Estados Unidos. Isso vai acontecer com todas as outras nações, para que se cumpra a palavra de Deus. Mas eu não quero estar, e nem que você esteja do lado do anticristo. Deus nos está dando essa palavra para fazer fugir dessa sociedade secreta. Se o seu pastor não falar disso, se o pessoal da Igreja Universal tivesse ouvido a mensagem de Deus, eles não estariam no caminho do inferno hoje. Prova que dentro da Bíblia, que quem faz o templo de Salomão é a Igreja de Cristo. Não é. É a pessoa de Satanás que ele que é um imitador falso das coisas de Deus, vai profanar o templo. É isso, e as pessoas não querem ouvir, querem prosperidade, vocês vão ver. Eu quero é salvação, eu quero é vida eterna. E eu não estou do lado perdedor, não. Vocês são perdedores. E eu sou mais do que vencedor por Cristo Jesus. Então essa é uma mensagem de amor a vocês e peço que vocês venham ouvir a palavra de Deus, que nós estamos falando com amor. Veja só interessantes que eu vou mostrar agora para vocês. Um outro exemplo. Esse maior maçom de todos os tempos, junto com Alberto Pike, que são os 2 maiores Illuminati da época, Giuseppe Mazzini, o italiano que fundou a máfia, e Alberto Pike, que escreveu os Moral e Dogma, que fundou a Ku Klux Klan, que preparou a Primeira, Segunda e Terceira Guerras Mundiais, esses caras, os bad boys, né? Olha o que ele disse em 1876, antes da morte do Illuminati Giuseppe Mazzini. Illuminati é supermaçons, acima do grau 30, 31, 32, 33. Ele faz seu sucessor um líder revolucionário chamado Adrian Lemme. Adrian Lemme, M com 2 M e Y no final, ou Lemme, né? Adrian Lemme. E esse Adrian Lemme, ele foi sucedido por quem que já foi preparado com as mesmas ideias do maçom Illuminati Giuseppe Mazzini, foi sucedido por Lenin e Trotsky. Vocês já viram o comunismo aí? E para completar, quem sucedeu a estes? Stalin. Esse comunismo que você vê agora no Plano Nacional de Direitos Humanos, vem da onde? Da maçonaria, das sociedades secretas. Está aí o livro deles, página 321, Lúcifer é Deus. E ele diz, infelizmente, Adonai, o Deus da Bíblia, também é Deus. Aí ele diz, mais, várias vezes, os maçons são enganados e merecem ser enganados. Aí ele diz que as pessoas são salvas pelas boas obras, que Jesus não é Deus. E vai por aí afora, irmãos. Está aqui, ó, nesse livro, página 76. Quem criou o comunismo foi essa maçonaria, a Revolução Francesa, que já estava acostumada a matar cristãos. Então, o forte deles, das 5 metas deles, a única ideia, eles têm uma mesma ideia, é destruir o cristianismo. Nós estamos mostrando aqui por Stalin, mostrando por esse Jacó, não é? Que o Jacó Schiff, S-C-H-I-F-F, esse Jacó fez. Agora, nós vamos apresentar aqui um livro, não estou com ele aqui, do pastor Wurmbrand. Wurmbrand. Ele esteve na Rússia, o livro não consegui trazer hoje, que são tantos aqui, eu trouxe alguns. Ele definiu assim, o comunismo criado pela sociedade secreta não passa de uma fachada para o satanismo. O comunismo que está aí. E geralmente tudo que ele conta, ele diz que foi tornada uma série de baboseiras criada por Marx, como a luta das classes, o materialismo histórico, a ditadura do proletariado, a justiça social.
Mas ele fala assim, na prática, como autêntico regime satânico, o comunismo, que adora o mal e não o bem, o comunismo representou o regime mais cruel e retrógrado de toda a história da humanidade. Tá vendo, irmão? Isso é outro autor, várias confirmações. Isso é de um pastor que foi torturado e preso lá na Rússia, no comunismo. E ele diz... Eles foram responsáveis pela tortura e morte de quase 200 milhões de pessoas no século passado. Eles fizeram o primeiro laboratório deles na Revolução Francesa, matando cristãos. Aí depois fizeram um laboratório muito maior, que matou 4 vezes o que havia sido morto na Segunda Guerra Mundial. Mataram 200 milhões de pessoas, ficou todo mundo calado e aceitando isso calado. E o povo de Deus... tem que estar denunciando e falando essas coisas. E isso foi no século passado. Além de um retumbante fracasso financeiro e destruição do ambiente em dezenas de nações. Vieram destruindo o povo. O comunismo satânico foi a maior desgraça que jamais atingiu a humanidade, embora por enganar os trouxas, só fala em paz, justiça social e outras mentiras. Exatamente como fala aqui no livro deles. Diz aqui, nós vamos usar essa isca mentirosa de igualdade, liberdade e fraternidade. Nós somos os lobos e os cristãos são os cordeirinhos. Quando você encontrar um cristão inteligente, você diz que ele é louco ou você manda matar. E nós vamos ganhar dinheiro ainda construindo casas de prostituição e uso de vícios, de bebida, e nós vamos ganhar dinheiro em cima disso. Então, este é o comunismo criado pela sociedade secreta, que infelizmente hoje estão lotadas de falsos profetas, que se dizem pastores. Quero ver como eles vão sair dessa saia justa agora.